E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje tá cheio de coisa pra gente comentar, mas só dividir em 3 partes. Quero começar falando sobre Jair Messias Bolsonaro e aí trazer as narrativas descaradas das últimas horas. Quero mostrar algumas coisinhas que aconteceram. Quero também mostrar pra vocês uma notícia interessante. Todo o Brasil se uniu, na verdade se unirá, todos os partidos, para refazer a frente ampla, para impedir que o bolsonarismo vença nas eleições municipais de 2024. Isso porque todo mundo, toda a imprensa diz que Bolsonaro acabou, mas todo mundo tem que se unir contra eles porque ele não tem mais força nenhuma. E eu também tenho algumas coisinhas para trazer nesse âmbito, algumas notícias animadoras e alguns direcionamentos que eu acho que são bem pertinentes para o momento que o Brasil vive, isso analisando o que está acontecendo lá fora. Depois a gente vai falar de alguns embates entre esquerda e direita no dia de ontem. Ontem acho que o Brasil foi surpreendido com o voto de um indicado do Lula, que o Brasil ficou assim, o que é que está acontecendo? E a esquerda começou a espumar a raiva, falando algumas coisas, e eu quero mostrar para vocês o que é que foi dito, algumas reclamações, e sobre essas dubiedades, uma coisa que não é bem o que a gente esperava, etc, tudo mais. Tem algumas coisas que aconteceram nas últimas horas, que inclusive podem levar, segundo o consórcio, a demissão da Marina Silva. O que está acontecendo? Eu acho impossível ela ser demitida. Eu acho que está muito mais fácil o AGU sair do cargo do que a Marina deixar de ser ministra. E eu quero comentar sobre isso. Quero comentar sobre como o Lula vem agindo de forma dúbia para enganar sua militância. E também quero falar de algumas decisões aí que envolvem legislativo e judiciário. Outras polêmicas, mas não é a que chamou a atenção ao longo do dia de ontem. E por fim, temos que falar da agenda econômica do Dilma. Tá de mal a pior, fuga de investidores, arcabouço fiscal que não fecha e o déficit, pessoal. Se lembra da história que ia zerar em 2024? Se eu falar para vocês que a questão da dívida pública talvez só estabilize em 2031, será o quê? Uma década perdida? Não sei, é o que estão falando os economistas. Mas vamos começar que tem muita coisa, espero dar tempo de comentar sobre tudo. Ainda tem história lá da nova nomeação do Lula, um advogado na privada, mas vamos lá. A Isto É, tentando ganhar algum tipo de audiência aí nas últimas horas, eu acho que foi o seguinte. Ontem, a Mônica Bergamo tava lá gritando, comemorando, que a Folha de São Paulo tá cheia de assinantes. Aí acho que a Isto olha e falou, pô, por que a Folha de São Paulo tá cheia de assinantes? Porque eles só criticam o Bolsonaro o tempo todo. Todo dia batendo em Bolsonaro. Eu vou bater em Bolsonaro também. Vou bater. Aí tá ali, ó. Exclusivo. Justiça vai bloquear os 17 milhões do Pix de Bolsonaro. Não pode. Não pode. Não pode. As tia do Zap não podem doar pra Bolsonaro. Tá ali, ó. Os delegados da Polícia Federal, à frente das investigações sobre os valores milionários, consideram que poderão rastrear a origem do dinheiro depositado de maneira fragmentada. Acreditam que ele é fruto de lavagem de capitais. Aí eu fui dar uma olhada na nota e realmente é isso aí, ó. Polícia Federal vai pedir bloqueio do Pix milionário de Bolsonaro e o judiciário deve congelar a fortuna. Aí, ó, peritos da Polícia Federal, de acordo com informações exclusivas obtidas pela Isto É, acreditam que os 17 milhões recebidos em Pix são mesmo fruto de lavagem de capitais, que é um crime com penas de, no mínimo, 12 anos de prisão. E isso aqui tá... assim, é mais uma, né? Já tá ficando meio cansado. É falar, isso aqui é doentio, parte da empresa. Mas tá falando, é o tempo todo isso. É o tempo todo isso. É sério mesmo. Vocês... será que essa turma acha que eles vão ficar gritando o tempo todo? Olha só isso aqui, aquilo, outro. E a população vai acreditar só porque eles estão insistindo na mesma história? Pessoal, qualquer pessoa que para e pensa por 5 minutos, aí olha o seguinte, essas doações, esses 17 milhões, foram mais de 750 mil doações diferentes. Estamos falando de 750 mil. 750 mil. Gente, dá uma média de uns 20 reais. Dá uma média de uns 20 reais. Você quer me falar que você conseguiu mobilizar 750 mil pessoas pra fazer uma coisa dessa? Tá vendo que essa matemática não fecha? Assim, que lavagem de dinheiro é essa que envolve 750 mil pessoas
Assim, realmente é um negócio assim que é o ápice da descentralização. É impossível disso acontecer, mas não importa. Eles seguem a narrativa, né? Mas, não, isso aqui não vou falar nada, né? Isso aqui não é perseguição. A Rede Globo falou que isso não é perseguição, isso é coisa da cabeça de Bolsominion. Não, não, isso aqui é tudo com muito amor, muito carinho. Aí depois que saíram essas notícias, essa notícia específica, o Carlos Bolsonaro até postou assim, ó. Obviamente, essas vaquinhas nunca foram motivos de um pingo de suspeição. Tudo pela democracia relativa. Aí coloca, o Odisseu arrecadou mais de 1 milhão em vaquinha na internet. Que boa demais. PT recorre a vaquinha online para custear caravanas à festa da posse de Lula. Também, tudo bacana, tudo porreta. A notícia de cima de 2014, de baixo de 2022. Aí quando eu vi essa notícia da Isto É, né? Aí, a vaquinha de Bolsonaro. Aí eu fui buscar, que eu tinha feito no dia 31 de julho, eu acho que foi o vídeo. Não, foi o vídeo dia 1º de agosto. 1º de agosto o vídeo. Aí eu tinha pegado uma notícia, né? Lula comemora a vaquinha feita por sindicalistas para pagar multa eleitoral. Essa é do amor. Sindicato organiza a vaquinha para pagar multa de Lula. Também do amor. Reinaldo Azevedo. Lula faz vaquinha para arrecadar 500 mil. Com muito amor. Preso, Lula faz vaquinha virtual para a campanha e terá de ressarcir doadores se for barrado pela justiça. Com muito amor. Petistas fazem vaquinha para pagar multa de 468 mil imposto genuíno. Também com muito amor. Instituto Lula faz vaquinha para evitar extinção. Com muito amor. Após vaquinha de seu paga que o Carlos trouxe, PT faz vaquinha para pagar multas dos condenados no mensalão. Tudo com muito amor. Com muito amor e com muito carinho. Aí veja. Fizeram busca e apreensão. Pegaram o celular de Bolsonaro lá atrás. Vocês devem lembrar disso. Essa postagem aqui é da Globo. G1. Ali embaixo, ó. Celular de Bolsonaro. O Bolsonaro não postou, nem escreveu nada. Só colocou o print. Ao blog, investigadores também afirmaram que foi concluída a análise dos dados do aparelho celular apreendido com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. O dispositivo foi obtido pela Polícia Federal em maio, na operação que apurava, né, supostas falsificações no cartão, né, de Bolsonaro e aliados. A conclusão dos investigadores é que o celular de Bolsonaro não trouxe informações relevantes para apurações conduzidas pela Polícia Federal. Na prática, isso significa que o dispositivo será descartado para os inquéritos. Aí sabe qual vai ser a nova narrativa? Eu já te garanto. Vamos falar o seguinte: Bolsonaro, sabendo que a Polícia Federal estaria em sua cola, só fazia as suas maracutaias por ligação de voz para não ser gravado. Vai ser isso, é o tempo todo. Eles não aceitam. Eles precisam de alguma narrativa, de algum fato. Não, fato não. Se tiver um fato, eles estavam felizes da vida. Tem que criar alguma narrativa pela falta de fatos. Não tem o fato, então cria a narrativa, porque tem que perseguir. Tem que perseguir. Tem que perseguir para tentar destruir a imagem de Bolsonaro no imaginário popular. Mas tá aí, não achou nada. Eu acho que Bolsonaro não tava brincando. Quando a Polícia Federal, né, fez a busca e apreensão, falou: não, a senha, eu te dou minha senha, tá aí. Não, desculpa. Na época tinha saído notícia, falou o seguinte, que a polícia pega o celular tá com senha, etc, tudo mais. E aí Bolsonaro falou: cara, o celular nem senha tem. Nem senha tem. A calma de um cidadão que nem senha coloca no celular. Porque não tem nada ali. Nada pra esconder. É engraçado, né? Era pra ver o negócio do cartão. A turma tava dando um bisu no celular inteiro, né? Mas deixa lá. Tudo com muito amor. Aí veja. Mas isso daqui, olha só. Não. Perseguição é coisa de bolsominion. Não. Um Bolsonaro é apenas a lei sendo feita. Olha isso daqui. Vereador é multado por interação com baleia. Não é que ele bateu nela, não. Ele interagiu, gente. Você não tá entendendo. E suspeita semelhante recai sobre Bolsonaro. Rapaz, Bolsonaro. Deixa a baleia quieta, Bolsonaro.
Vereador Wagner Teixeira, de São Sebastião, foi multado em R$ 2.500 pelo IBAMA, conforme mostra um auto de infração do último dia 14. Qual o motivo? O IBAMA entendeu que o parlamentar teria molestado de forma intencional. Ah, pô, essa palavra é forte. Normalmente você toca onde não deve. Você tocar onde não deve. Uma baleia jubarte, da qual se aproximou em junho durante um passeio de barco no litoral paulista. A aproximação indevida a menos de 30 metros. Olha, eu sei que a baleia é grande. E a baleia deve ter os órgãos bem grandes. Mas 30 metros acho que não é, irmão. Sabe, pra você fazer uma coisinha assim, porque essa palavra aqui, né, é molesta, a palavra é difícil. Marina Silva e o careca cabeludo do IBAMA estão demais. 30 metros na análise da fiscalização baseada... O cara assistiu o vídeo, não. Pelo vídeo aqui é 30 metros. Você se aproximou 30 metros. Não pode. Gente, olha só. O cara... Não é que ele bateu na baleia. Ele nem tocou na baleia. Ele tava a 30 metros. 30 metros. E isso daí levou com que ele desrespeitasse uma lei de 1987, além de uma portaria e um decreto mais recente. As normas determinam que embarcações com motor ligado fiquem a 100 metros desses espécimes marinhos. 100 metros. Pá. Olha o tipo de lei que tem no Brasil. Aí por quê? O que tem a ver Bolsonaro? Você vai saber agora. Além de Teixeira, o IBAMA suspeita que Jair Bolsonaro teria incorrido na mesma irregularidade. O ex-presidente passou férias de Corpus Christi no litoral do norte de São Paulo e pilotava um jet ski na mesma região onde foi registrado o avistamento de baleias em que houve o episódio de Teixeira. Lá vai Bolsonaro e as baleias. De acordo com o próprio vereador, o órgão analisa imagens, também publicadas nas redes, em que um homem persegue uma jubarte num jet ski enquanto a filma com o celular. Bolsonaro. Foi você. Não faça isso, Bolsonaro. Bolsonaro perseguiu a baleia. Apoiadores de Bolsonaro usaram esses registros para exaltá-lo, dando a entender que é ele quem aparece nas imagens. Bolsonaro fica frente a frente com a baleia. Veja que cena linda, diz um desses conteúdos. O IBAMA abriu 2 procedimentos para tratar do tema. Ontem foi a história dos memes. Bolsonaro dava dicas de meme. Consultor extraoficial de memes. Além de presidente da República, ele dava conselho sobre memes. Agora, ele persegue baleias. Cara, tá inacreditável. Esse é o Brasil. Gente, só falam de Bolsonaro. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Eu estou rindo porque a situação no Brasil é triste. O Brasil evoluiu. Tá pior. Porque no passado era mensalão, era petrolão. Você vê que a coisa tava melhorando em prol de um país melhor. E hoje não, tá muito perigoso. É baleia. O cara tá perseguindo baleias. É o Estado Democrático de Direito que está em risco. São as baleias. Vocês não... Me sejam sinceros. Vocês não gostavam mais no Brasil. O Brasil era mais seguro quando tinha um petrolão. Agora temos um ex-presidente que persegue baleias. Não dá, Bolsonaro. Vou lhe denunciar para a Noruega. Aí vem a turma da Globo News. Narrativa. A gente fica impressionado com a cegueira de algum dos seguidores de Bolsonaro. Nós estamos vendo. Estamos vendo Bolsonaro perseguir as baleias, que rejeitam todas as informações de outras fontes. Bom, até agora eu acho que eu só trouxe notícia da Globo da Istoé, que é do consórcio. E ficam consumindo informações que agora são produzidas pelos núcleos mais diversos do bolsonarismo. Eu tenho audiência, eu acho que se duvidar até maior da Globo News. E, pelo que me conste, eu sou os notícias do consórcio. Então, bom, tem uma grande massa aí de bolsominions que está consumindo as notícias do consórcio, o que prova que isso daqui é mais uma narrativa. É o ódio.
É o ódio de não estar conseguindo ganhar essa batalha. Bolsonaro segue firme e forte. Aí eu tava passando no Twitter e vi uma postagem muito interessante, deveras interessante. O Henrique Soldani coloca ali um print da Veja, que na época o chefe do radar, né, da coluna radar, era o Lauro Jardim. O colunista mais badalado do Globo nos dias de hoje. A manchete era onipresença na TV. Mal sabia o Lauro Jardim que ele estava indo pro Globo no futuro próximo, né? E o Henrique Soldani fala o seguinte, que em 2014, véspera de eleições, Lauro Jardim, que hoje está no Globo, disse na Veja que o Jornal Nacional dedicava até 100 vezes mais aparições para a candidata à reeleição Dilma Rousseff. A justificativa para também disparidade entre os candidatos era de que a Dilma era presidente. Não, a Dilma aparece mais porque ela é presidente. Essa era a narrativa. Aqui a imagem está meio ruim, eu fui atrás da notícia mais bonitinha. Essa era a notícia, né? Onipresença na TV. Tempo de TV é ouro para os políticos. E não está se falando aqui dos minutos do horário eleitoral gratuito, disputados em tenebrosas negociações entre partidos, mas de suas aparições em telejornais. Aí falava que no final de novembro, Aécio Neves levou à cúpula da Globo uma medição que sua equipe realizou nos telejornais exibidos em outubro pela líder de audiência. A pesquisa revelou que Dilma Rousseff aparecera um total de 42 minutos, enquanto Eduardo Campos virara assunto por 7 minutos e Aécio por 22 segundos. É dura a vida de um candidato de oposição. Mas Dilma é presidente, não há como deixar de ser notícia no telejornal, mesmo com parte de sua agenda já voltada para a reeleição. Aí o Henrique continua, que se fosse ali, né, já tá interessante, mas fica melhor ainda. Naquele ano, 2013, ou talvez 2014, não tô na dúvida agora, mas enfim, o governo despejou 2,456 bilhões de reais em publicidade estatal. Essa época o consórcio era feliz. Era a época das megaproduções. Era a época dos grandes cachês. Quase 2,5 bilhão. Eita, rapaz. Agora, o ano é 2023 e o Grupo Globo dedica até 100 vezes mais aparições negativas ao presidente Jair Bolsonaro. E ele diz, ó, quem paga a banda escolhe a música. Tá ali, né? A presidente Dilma Rousseff patrocinou em 2015 a maior queda da história no valor de gastos com propaganda estatal federal desde o ano 2000, que é quando essa estatística começou a ser coletada. O 2,5 bi foi em 2015. Aí, junta com essa notícia, aí você entende o ódio da Globo, o ódio do PT, o ódio de todo mundo. Isso aqui é mais, o que é que mais falta pra turma entender? Que assim, irmão, não adianta. Porque uma vez que você acorda, uma vez que você entende que tem um lado da sociedade que eles querem que a família deles seja estruturada, que os filhos deles tenham uma boa educação, que eles possam ter um jatinho e emitir muito carbono enquanto você não pode comer carne. Quando as pessoas entendem isso, cara, ela não vai mais voltar pra caixinha, não tem como. Acordou, você não volta mais a dormir. Não adianta. Não adianta. Então, pode falar o que for, pode reclamar, pode chorar. Cara, as pessoas que despertaram pro que o consórcio está fazendo, pro que é o PT, pro que é a turma da esquerda, pro que são esses partidos do centro democrático, não vão mais cair nessa esparrela. E por isso que cada vez mais eles precisam utilizar a força do establishment e a força da máquina para reprimir a vontade popular. Você vê, ó, partidos debatem frente para isolar bolsonarismo nas eleições municipais. Só tem um partido, que tem alguns candidatos de direita, que é o PL. Desculpa, não vou ser justo. Tem pessoas que são à direita que estão em outros partidos. Pessoas que realmente são de direita. Tem lá o Macron que tá... Tô ficando na dúvida se é o... Acho que tá no Podemos. Toda vez eu me atrapalho. Mas tem o Zucco, tá no Republicanos. Tem o Diego Garcia, tá no Republicanos. O republicano tá daquele jeito. Só esperando o Lula dar espaço para virar ministro, né? Não é um ministério. Mas tem partidos. Mas majoritariamente, qual é o partido de Bolsonaro? É o PL.
que, segundo o Valdemar disse, né? Você sabe muito bem como o Valdemar é. Não, parte direita, por causa da família, etc. Mas, enfim, e o que é que se espera? Que agora, em 2024, o PL lance alguns candidatos mais à direita, seja para vereador, seja para prefeito, só que não vai ser no Brasil inteiro. Vai ser num local ou outro, etc, tudo mais. Beleza. E vai ter local que talvez não lance o candidato, lança um vice, faz uma composição, junto com outros partidos mais à direita, para tentar crescer, né? Um movimento como um todo. Mas a unidade do tal bolsonarismo está em torno de um partido. Um único partido. Conta todos. Aí a Folha de São Paulo conta, hoje de madrugada, né, que partidos de diferentes posições ideológicas, vocês vão ver, né, como eles são todos de esquerda, todos. E quem não é de esquerda é a direita da esquerda. Começaram a debater a formação de uma frente para isolar candidatos bolsonaristas nas eleições para prefeito em todo o país no ano que vem. A proposta, as legendas, em sua maioria da órbita do Lula, foi lançada pelo grupo Direitos Já, Fórum da Democracia, que era o cara que era o fundador do subgrupo dentro do PSDB, Esquerda pra Valer. Fernando Rodrigues, esqueci agora o nome do rapaz. Mas ele fez vários encontros com o general Santos Cruz, junto com Luciano Huck, Ilona Zabó, só a nata do establishment, né? As pessoas que não são nem de esquerda nem de direita, né? Que são 100% de esquerda. Uma reunião, chamada pelo fórum na semana passada em São Paulo, serviu para as primeiras discussões. O plano é incentivar a aglutinação dos partidos em cidades onde radicais que difundem o ideário do ex-presidente Jair Bolsonaro têm uma chance de vitória e construir candidaturas unificadas. É a frente ampla. Das 15 siglas que compõem o Direito Já, criado em 2019, 11 mandaram representantes. Estavam no evento quadros da direção ou da fundação partidária. Olha os partidos: PT, PSD, ou PSB, MDB, PDT, PCdoB, Rede, PV, Cidadania, aí sim, o PSD, PSDB e Podemos. Só faltou republicanos e o PP nesse hall, porque PSOL também tá aí, mas não foi. União Brasil também tá aí, mas não foi. Avante também tá aí, mas não foi. Solidariedade também tá aí, mas não foi. Mas vamos ver se vão se juntar ou não essa estratégia. O PSOL foi o único que entrou em contato, disse a reportagem que se ausentou por estar no meio de um processo eleitoral interno, mas apoia todos os esforços contra a extrema-direita. Que país é esse que o MDB consegue estar unido ao PSOL? Que o PSD consegue estar unido com o PT? Gente, que diferença ideológica que existe? Todos pensam iguais. Todos estão a favor das elites. A reunião contou com pessoas desse segmento, né? Como as presidentes do Conselho de Fundação Tite Setúbal, né? Neca Setúbal. A Neca, amiga da Marina. Da família aí dos grandes acionistas do Itaú Unibanco, né? Do Movimento Todos pela Educação, turma do Lema, Priscila Cruz, advogado do Alfredo Vardi, amigo do Boulos, tá com Reinaldo Azevedo. Toda essa turma unida, toda elite brasileira, tu vai entender. Quanto que os bolsonaristas, que tem o quê? Nada, só tem o quê? Voto, apoio popular e defende as ideias, né, de dar poderes e dar voz à população que ama o Brasil. Aí isso é uma interessante sobre a eleição, falando de São Paulo. Nunes e Bolsonaro. Ricardo Nunes recebeu na segunda-feira sua melhora nas pesquisas encomendadas por sua equipe. Entre os fatores está a sua aproximação recente com Bolsonaro. Fizeram 5 agendas públicas juntos. E aí eu li isso aqui e falei, rapaz, não acredito. Finalmente, a Globo fez questão de deixar claro que o Ricardo Nunes só ganhou popularidade. Na boa, só ganhou popularidade porque apareceu lá de Bolsonaro. Uma maior exposição. Que ação, rapaz. Que ação. Ninguém nem sabia quem era o prefeito. Agora sabe porque sai a notícia. Aí Ricardo Nunes está com o Bolsonaro. Procura a manchete que tem um Nunes e que não tem a Bolsonaro. Ou não tem uma coisa do Nunes falando sobre Bolsonaro. Ou uma coisa do Nunes com o PL de Bolsonaro. É só isso.
É por isso que ele ganhou algum tipo de notoriedade. Por causa de Bolsonaro. Ele não tem voto. É um total desconhecido. Fiquei surpreso de ver a Globo reconhecendo. Porque realmente, né? Ele só ganhou notoriedade por causa de Bolsonaro. E aí depois trazendo algumas falas que ele fez sobre Bolsonaro nas últimas horas, com diversas coisas. Ontem, o Trump bateu uma foto aí, pra lá de inusitada. Ontem foi fichado lá na prisão. Vou quero mostrar pra vocês. Só que antes, olha essa manchete. Se mudar algumas palavras, parece até Brasil, né? Trump é preso por associação criminosa e conspiração eleitoral. Ele é alvo de 4 acusações criminais. Cada processo, no entanto, rende para ele milhões de dólares em doações feitas por apoiadores convencidos de que ele é vítima de uma caça às bruxas. Qualquer similaridade com o Brasil, né? É mera coincidência, porque o Brasil é o pai das coincidências. E aí tá aí. Essa foi a foto que ele bateu, obviamente que ele fez de propósito nessa foto, levantando as sobrancelhas. Eu não sabia, Trump, Bolsonaro e eu temos a mesma altura, 1,90 m. Olha, mas não quero ser presidente. Deus é mais, Deus é mais. Me deixa quieto, estou de boa. Aqui dá pra mim não, é muita emoção. Já tá vendo aí, ser direita tem que ser muito corajoso, viu? Político direita tem que ser corajoso. Pra cargo executivo, meu Deus do céu. Mas tem ele ali. Botou, ó, defesa na eleição, nunca desista. Deixou lá o site dele. E essa foto postada às 10h38 da noite de ontem, até umas, sei lá, 5 da manhã, mais ou menos, quando bati esse print, já tinham 62,3 milhões de visualizações só no Twitter. Ele concedeu entrevista pro Tucker Carlson, conta com 280 milhões de visualizações. Você tem noção do que é isso, pessoal? 280 milhões. O Bolsonaro é popular. Bolsonaro é popular. Mas Bolsonaro não bateu 200 milhões. Aí. Eu falei, minha Nossa Senhora. O bicho tá pegando lá, viu? E eu acho que essas movimentações... E aí por isso que eu fiz questão de trazer. Estão perseguindo o cara lá. Quanto mais persegue, mais notoriedade, mais alcance, mais engajamento ele tá ganhando. Se a estratégia da esquerda no Brasil é destruir Bolsonaro, bom, olhando o que tá acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que tá dando errado, viu? Eu acho que tá dando errado. Até porque você vê ali o tom da Rede Globo, né? Não, eu também vive numa cegueira. Vive numa cegueira, não acredita em nada do que a gente diz, etc e tudo mais. E aí que outra coisa, né? O Trump voltou. Essa é a primeira postagem dele no Twitter desde que ele foi banido. Até o Elon Musk compartilhou isso daqui. Aí, essa postagem que eu acho que é interessante por uma razão bem óbvia falando de Brasil. Vocês viram aquela nota que saiu do Financial Times, que a gente comentou em vídeo, sobre como os democratas asseguraram que tudo no Brasil ia ocorrer na melhor tranquilidade, no melhor dos cenários, vamos falar assim. Olha o discurso que vem sendo aventado pela turma da direita e assim, cara, a direita vencendo lá, pelo menos eu acho que a gente não vai ver uma notícia como a do Financial Times, de que os democratas trabalharam para garantir, né, a normalidade no Brasil. O Vivek, eu acho que a opinião dele é muito similar à do próprio Trump nesse assunto. Ele fala assim, ó, como comandante em chefe, reorientaria a nossa política externa da hegemonia liberal para o que chama de doutrina Monroe moderna. Não mexa com a nossa pátria ou com a nossa periferia. Essa é a prioridade. Todo o resto é secundário. O negócio de ficar querendo levar a democracia para outros países, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. E eu acho que a turma no Brasil, a turma da esquerda brasileira, sem um apoio do Partido Democrata para avançar com algumas agendas, eu acho que eles podem perder muita força. Principalmente em 2024. Desculpa, 2026. E falando em 2026,
Esse daqui é o típico post que eu gosto porque eu falo, eu acho que eu estava certo, hein? Vejam só. Vivek, hypadíssimo, tá pra passar o DeSantis, né? E assumir a segunda colocação nas primárias. Mas eu acho que não tem como tirar o Trump de jeito nenhum. Mas enfim, depois do Trump, veio se tornar o nome mais famoso do Partido Republicano. Não era conhecido por ninguém até um dia desse. Foi pro debate, surfou, porque o que ele tá falando vem ecoando no coração das pessoas. Essa posta aqui, ó, 1,4 milhão de visualizações. Ninguém conhecia o Vivek. Olha o que ele disse. Aqui está a verdade sobre como vencer em 2024 de forma esmagadora. Será que esse conselho dele é aplicável para o Brasil? Não 2024, que é municipal, mas para 2026? Será que o conselho do Vivek pode nos ajudar? Pode ajudar a direita brasileira? Olha o que ele diz. Pare de falar sobre Joe Biden e comece a falar sobre a nossa própria visão. O segredinho sujo é que Biden nem é quem está no comando. As pessoas que elegemos para dirigir o governo não são as que realmente dirigem o governo neste momento. É a classe gerencial do Deep State, do establishment. Essa descrição dele, se eu trocar Biden por Lula, se encaixa? Trocar o Deep State pelo establishment brasileiro, se encaixa? Acho que sim, né? Não fique só reclamando do Lula, mas também fale da sua agenda. Olha o que ele continua falando. Oferecer detalhes, sem precedentes, sobre exatamente como fecharemos agências governamentais de 3 letras e se explicarmos ao público como isso reavivar nossa economia, restaurar a responsabilidade no governo, venceremos. A triste verdade é que o Partido Republicano neste momento é um partido em busca de uma agenda. Não tem uma agenda, não tem um projeto de país, um projeto de nação. Entregamos as eleições intercalares de 22 porque agimos como um bando de rex partidários, vomitando banalidades testadas em sondagens sobre a agenda falhada de Biden. Tem que falar da agenda falhada? Tem, mas mais do que isso, tem que ter uma agenda, tem que ter um projeto de país. Tem quanto tempo eu tô falando para vocês? Gente, vamos, no mínimo, popularizar este debate. Que precisamos falar sobre agenda. Para quando as pessoas procurarem, meu Deus, quem está preocupado com o Brasil? No mínimo, ele perceber que, aquela turma ali na direita está discutindo um projeto de país, está discutindo um projeto de nação. Quantas vezes em vídeo eu já falei, nos últimos 2, 3 meses, Bolsonaro, diferente dos políticos, dos parlamentares que a gente tem uma agenda clara. Você olha, o exemplo você olha para Bolsonaro, você fala, aquele cara é a favor, né, da ferramenta. O discurso de Bolsonaro não era contra o judiciário, não. O discurso de Bolsonaro era a favor da liberdade. Aquele cara é um liberticida. Eu até falei isso em vídeo, falei, tiveram que criar esse termo, não, liberticida, pra você falar que liberdade é ruim. Aquele cara é a favor, né, cristianismo, da religião, com um ponto importante, né? Deus acima de tudo. O cara é a favor do desenvolvimento nacional, né? Da soberania contra os interesses internacionais. São aquelas pautas, caras. Segurança pública nem precisa falar. Ou seja, você olha para aquele cara, você vê uma agenda. Você vê uma agenda, você vê valores, você vê uma convicção, você vê um programa mínimo, um direcionamento. Tanto que hoje, quando a gente olha para os deputados, a gente, não, esse cara aqui é bolsonarista. Porque Bolsonaro representa uma agenda. Essa é a força. É o que reside. Aí você vê esses políticos sem sal nem açúcar, né? Qual é a agenda do Zema? Vocês conseguem me falar? Vocês conseguem me falar? Vocês já perceberam que até alguns nomes que Bolsonaro indica, a turma não sabe qual é a agenda, e quando erra alguma coisa, fala, não, é porque ele é meio liberal, né? É que ele é liberal, né? Ele é mais liberal. Ele não é muito conservador nos costumes. Não é assim que as coisas são? Então, olha a importância, gente, de ter uma agenda, de discutir sobre esses assuntos. Olha, assim, tem algumas coisas que eu não faço de forma aleatória. Eu sempre me preocupo de estar trazendo, não só informação, mas trazendo a informação de algo recorrente. Porque, cara, isso daqui
Eu sei que vai impactar a vida das pessoas. Vai prejudicar em algum determinado momento. Vocês estão vendo, por exemplo, a questão dessa agenda verde no Brasil. Os impactos que já estão sendo gerados. O primeiro aumento da gasolina neste ano, ele foi feito sob a justificativa de que emissão de carbono. O mesmo uso da emissão de carbono que foi utilizado para aumentar o imposto da gasolina foi utilizado para não aumentar na mesma proporção o etanol. Essa mesma ideia do planeta Terra, agenda verde, imposto do pecado, IPVA verde, regulamentação da Febraban. Olha a quantidade de coisas que estão acontecendo que pode impactar a vida do brasileiro e ele ficar mais pobre. Mais pobre. Projetos que não avançam. A Petrobras que não sai do lugar. Agenda. Agenda. Tem que ter uma agenda. Até na hora de criticar, você vê. Não é uma simples crítica. É falar. É uma crítica mostrando. A minha agenda é outra. Porque o BD fez aquele tweet, né? Falando que a agenda verde é real, né? Os problemas são reais. By the way, né? Se vocês não sabem, é real. Foi porque o Vivek falou no debate, falou: isso é maluquice. O Biden sentiu, teve que falar. Então, assim, nem pra isso ele falou. O Biden tá reagindo ao que ele disse. O Biden que já tá reagindo a ele. Ele falou: eu sou contra isso. Eu vou colocar o desenvolvimento nacional acima dessas situações. Acima dessas questões. E aí eu pergunto pra vocês conseguem enxergar nos parlamentares que nós temos hoje uma agenda? Eu sei que a galera vai ser contra o judiciário, porque é o que tá aí. É a ideia que passa pra população. A galera tá numa briga eterna aí contra o judiciário, né? É direito e coisa. Tá, mas e além disso? Além disso, tá mais o quê? Além deste ponto. Agenda. 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 Precisa de uma agenda. Acho que a turma pensa, não, aquela turma ali é a favor do... não ter uma doutrinação nas escolas. Mas o resto fica meio vago. Precisamos de uma agenda. E aí o Vivek voltou, o Biden sentiu e falou: minha agenda é que eu não creio nisso. Chore. 6.200.000 visualizações, quase 90 mil curtidas. Tá ou não tá reverberando? Este assunto vai chegar ao Brasil. Inclusive, esse é um dos pontos que pode levar a Marina Silva a ser demitida. A gente vai falar sobre isso e outras coisas, sobre dubiedades. Sinceridade. Se você ontem não ficou surpreso, mas você é um super analista. Porque, sério, essa decisão aqui até agora eu estou sem entender. O indicado do Lula para a mais alta corte deste Brasil, o ministro Cristiano Zanin, votou de uma forma que, pô, pessoal, parabéns, parabéns. Nesse ponto aqui, parabéns, ministro. Que Deus abençoe o senhor, a família do senhor. Sabe, são inúmeros relatos de pessoas nas redes sociais, né? Em qualquer hora de conversa que às vezes tem alguém na família, um dependente que fala todos os problemas, todas as mazelas que não só a pessoa enfrenta, né, mas a própria família, o entorno, os amigos. Então, pô, ver um posicionamento desse, um voto contrário, nossa, foi surpreendente. Foi surpreendente. E acima de tudo, algumas pessoas levantando um ponto é que assim, né? Algumas pessoas que nessa discussão, né? Acho que cabia mais ao legislativo, né? Mas independente. O ministro Cristiano Zanin fala que a mera descriminalização da coisa, né? Meio que é para consumo, pode agravar a situação que enfrentamos. Em determinado momento ele fala, pô, a função do Estado é garantir, pô, o bem comum, a saúde pública. E a gente pode agravar, poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. Choquei. Hashtag choquei, ministro. Parabéns pro senhor. Nesse ponto aqui, parabéns. Parabéns de coração mesmo. Aí a Folha de São Paulo soltou a notícia. Porque eu vou mostrar para vocês alguns prints. Já que só a notícia também mostrar, né? Zanin irrita grupos de esquerda e direita vibra com grata surpresa. Grupos de troca de mensagem de políticos do PT de esquerda entraram em polvorosa na tarde e noite desta quinta. De acordo com relatos feitos à Folha, nas trocas de mensagens, o voto foi chamado de lastimável e até trágico. Militantes petistas também estenderam críticas a Lula, afirmando que, na indicação,
o presidente não pesou as opiniões do ministro sobre temas caros para a base do PT, como as questões sociais. Outro integrante da cúpula do partido diz que Lula tem histórico de erros nas indicações para a corte, mas destacou ser ainda cedo para uma conclusão sobre desempenho. E é que eu concordo com ele também, né? Foi uma. Nesse ponto aqui, parabéns, mas ninguém vai falar que o Zanin é um bolsonarista, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Na condição de anonimato, deputados petistas lembram que ele realça em sua biografia o fato de ser casado com a mesma mulher há 20 anos e que demonstra ser conservador e apegado ao formalismo, tendo apenas compromisso com Lula e com questões relativas ao regime democrático. Um dos poucos a comentar abertamente o voto do ministro, o deputado Zeca Disseu, líder da bancada do PT, defendeu o Zanin e falou: "É muito cedo para fazer avaliação. Tenho plena confiança que ele será um excelente ministro." E aqui é umas postagens para vocês verem como foi a reação. Esse perfil se autodenomina apolítico. Apolítico, né? Imparcial. Opinião. A indicação do ministro Cristiano Zanin foi um terrível erro do presidente Lula. No Supremo, em termos de conservadorismo, ele só perde para Cássio Nunes e André Mendonça. Mais uma decisão absurda dele em não autorizar. Você sabe o quê? Aliás, recomendo para quem for passar um belíssimo pano para ele que olhe as curtidas. Olha o que ele curte. Vem Maria. Ui. Mas aí vem ele. Aqui é a voz da razão. Aqui ninguém pode questionar. Felipe Neto. Como já corriam os rumores nos bastidores da política, cada voto do ministro... Ele não chama pelo nome. Ministro Cristiano Zanin, como ministro da Suprema Corte Brasileira, fará a família Bolsonaro sorrir em concordância. Que Deus abençoe o Felipe Neto. Felipe, eu espero que você esteja certo. Eu espero, de coração. Eu quero sorrir. Estou cansado de chorar. A gente chora todo dia. Todo dia a gente chora. O cara que votou contra que meu Deus do céu. Aí não foi esse não. Felipe Neto tava com muito ódio no coração. Botou ali, ó. Justiça, né? Que é do carta capital. Zanin volta a conta. Mendonça pede vista e fala assim, ó. Quando o Lula indicou que colocaria Zanin no Supremo, os progressistas só pediam uma coisa. Onde estão os posicionamentos deste homem? Qual sua visão de mundo? E aqui Felipe Neto usa uma palavra interessante. Progressistas. Ele não falou da esquerda. A esquerda é um grupo que não é uníssono, não é homogêneo. Assim como a direita, né? A direita é a direita permitida, a direita da esquerda, direita democrática. E tem os bolsominions. Eles nem direita são, né? Se não gostar de extrema direita. Mas tudo bem. Quando você olha a esquerda, gente, sem brincadeira, a gente já comentou sobre isso também várias vezes, tem no mínimo, mas no mínimo, dois grupos muito claros. Você tem os progressistas, que é a do Felipe Neto, que abraça a agenda verde, a agenda identitária, a agenda do woke, né? SG, vocês já sabem toda essa história. E você tem aquele comum na raiz, que abraça muita dessas causas, só que ele é muito mais lulista. E esse comum na raiz, ele ainda tem aquelas ideias, né? Pô, que é uma indústria forte, e aí o Estado pode ajudar, né? Daquela mãozinha, que é uma Petrobras forte. E é aquela turma que tá, não, pô, não é bem assim, não. Não, Lula não é um vassalo do Biden, não. Enquanto a turma progressista fala, não, o Lula é o Biden, e o Soros e o Klaus, e eles gostam disso. E eles querem fomentar cada vez mais essa aproximação. E a esquerda pedida assim, tá sendo deixada de segundo plano. E aí o Felipe Neto depois continua e fala assim, ó. Agora está claro, Lula colocou um conservador no Supremo, que vai ficar lá por 27 anos. Que Deus abençoe as falas do Felipe Neto. Inacreditável, Lula, inacreditável. Depois vai de novo, ó. Coloca a notícia da Damares, elogia o ministro. Ele fala assim, ó, teremos 27 anos deste sujeito na corte. Muito agressivo, né, Felipe Neto? Muito agressivo. Não fala assim. Seja mais ponderado. Defenderei
o voto no Lula em 2022 até o fim, mas classifico esse como seu maior erro até agora. Imperdoável, inexplicável e inaceitável. Temos agora 3 ministros ultraconservadores na corte. Tá difícil. E aí que entra no ponto da dubiedade, que eu também tô falando para vocês, pessoal, essa daqui é a tecla que machuca, mas machuca. Tanto que o Lula lá no BRICS falou, não, eu estou contra o neocolonialismo verde. Mentira! Mentira, ele é um vassalo. Ele falou para tentar acalmar a própria base que está surtando com o que ele está fazendo. Aí veja isso daqui. Governo vê alto risco de disputa pela exploração na foz do Amazonas ser judicializada. Vai pro judiciário, confusão, briga. Marina contra Jorge Messias da AGU. O governo já antevê um cenário em que a disputa pela exploração de petróleo na foz do Amazonas será judicializada. A avaliação, segundo apurou o painel, é que a tentativa de conciliação proposta pela AGU sobre o tema não trará resultado. Há inclusive dúvidas se o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA aceitarão nem discutir, nem dialogar eles vão. Não tem conversa. Não tem. A Marina falou que não existe conciliação em questões técnicas. Quem diz é a Folha de São Paulo. Dentro do governo, avalia-se que uma disputa judicial entre os dois órgãos estatais teria consequências perigosas e provavelmente levaria à saída de Marina do Ministério. Demissão da Marina. Lula? O que você está fazendo, rapaz? Vai ou não vai demitir? Vai peitar o Biden? Tem certeza? Tem certeza, Lula? Marina liquida acórdão sobre pesquisa de petróleo na Amazônia. Aí a nota da Veja fala que o argumento utilizado pelo Messias da AGU é essencialmente político. Não é técnico. Marina só lida com coisas técnicas e o Messias agiu de forma política. Na prática, sugeriu um acordão, né? Não, acordão, tá sem um acento. Um acordão, e com isso entrou em rota de colisão com Marina Silva. Ela retrucou a audiência pública no Senado nesta quarta. Não existe conciliação para a questão técnica. Messias não resolveu o problema, ao contrário, criou outro. E ainda amplificou o ruído dentro e fora do governo sobre o futuro da Petrobras. E esse é um racha na esquerda. Tinha que ser explorado. Uma oportunidade única. Mas nossos deputados estão perdendo tempo com isso. Isso aqui tá machucando. Isso aqui tá uma pedra no sapato. Eu tô vendo. O cenário da reforma tributária. Vai ter que aparecer Bolsonaro para falar o óbvio. Lula traiu o Brasil. Lula traiu a soberania nacional. Lula está impedindo o desenvolvimento da Petrobras. Aí vai ser aquele choro, ranger de dentes. Aí todo mundo vai começar, né, a replicar Bolsonaro com palavras diferentes para tentar surfar o engajamento. Eu tô vendo esse cenário acontecer, mas eu tô vendo assim, ó, num futuro muito próximo. Essa nota é interessantíssima também sobre dubiedades. E eu acho que estávamos muito certo, muito certo. Tem pelo menos uns 4 meses. Não, peraí. 5 meses. 5 meses. Que eu tô falando pra vocês. Pessoal. Lula, Venezuela e Estados Unidos é um trio de amigos. Lula tá tentando trazer a Venezuela para sentar na mesa e bater um papo com Biden. A função do Lula é validar o Maduro para o mundo. É validar, falar o Maduro é um democrata, pode voltar a fazer negócio com muito amor, com muito carinho. O Lula precisa garantir que lá, né, as eleições serão minimamente ok para poder voltar que a Venezuela, né, faça relações comerciais com os americanos. Por quê? Porque os Estados Unidos precisam comprar petróleo. Eu tô falando isso tem 5 meses. 5. E eu vou provar que tem 5 meses que eu tô falando isso. Estados Unidos negociam com Venezuela alívio das sanções em troca de eleições justas.
O Lula não mandou o Celso Amorim lá só por causa do Foro de São Paulo. Não, porque o Biden pediu. O Lula é um vassalo do Biden, isso tem que ficar claro. Isso machuca a esquerda. Washington tem cogitado a ideia de aliviar sanções. Que sanções? Porque são várias. Que sanções? Para persuadir, né, o Maduro a realizar uma votação competitiva e libertar os presos políticos. As sanções agravaram a crise econômica e humanitária ao impedir as vendas de... vai poder voltar a vender petróleo, né? Parabéns, Lula. Você tá ajudando aí o Maduro e o Biden, né? Seu grande amigo, seu chefe. Aí, eu queria lembrar para vocês algumas coisas. Isso daqui está no Atlas Brasileiro, no mês de maio. A notícia era: por que Brasil e outros países se reaproximam da Venezuela de Maduro? Eu falava, né? Porém, uma questão ainda mais importante poderia estar por trás da visita do Maduro e de todo o tratamento especial que lhe foi dado pelo Lula. Eu vou construindo, né? Tudo que estava acontecendo no Brasil, porque o Maduro veio primeiro, teve uma comitiva, uma recepção, chegou alguns dias antes. Eu vou contando todos os fatos. Segundo o Globo, na primeira fonte acompanhou, aí aquilo outro. E nessa confusão aqui também teve a questão do BRICS. Que o Lula não queria que a Venezuela entrasse no BRICS. E eu falei, mas peraí, pô. Eu falo assim, ó, aqui já tá o primeiro questionamento. Qual era o problema? Se Lula era o grande nome do Foro de São Paulo e é tese um aliado do BRICS, por que Lula seria contra os BRICS ocupar um espaço na Venezuela? Porque o Globo falava, não, o Brasil tem que entrar na Venezuela, se aproximar do Maduro, porque senão a Venezuela vai se aproximar da Rússia, do Irã, da Turquia e do País Vermelho. Não pode. Eu falei, mas peraí. Se o Lula é amigo do Foro de São Paulo, é do BRICS, por que o Lula não quer que seus amigos do BRICS se aproximem da Venezuela? Não faz sentido. Porque o amigo do Lula, na verdade, seu chefe, é o Biden. Aí depois eu falava, né? O Lula não era aliado do BRICS, mas sim do imperialismo americano. Aí eu falava assim, ó, era no mínimo intrigante ver que Lula tentava afastar a Venezuela dos BRICS exatamente no momento em que os americanos tinham interesse em reatar os negócios com os venezuelanos. Seria Lula uma espécie de gatekeeper do imperialismo, né? Validar, dar o selo de verificado que o Maduro é um democrata, logo pode comprar o seu petróleo? E estaria Lula tentando validar a posição de democrata de Maduro para facilitar e justificar o processo de aproximar a Venezuela e os Estados Unidos? Para responder essas perguntas, sugiro a leitura do Atlas Brasileiro de maio, onde temos os relatos da visita de Celso Amorim à Venezuela, que naquele momento já demonstrava estar empenhado em mostrar para o mundo que a Venezuela era uma democracia, tá certo? Democracia que estava pronta para voltar a fazer negócio com os americanos. Aqui é só uma das notícias de março. Governo Lula quer ser ponte entre Maduro e oposição venezuelana. E aí dizia, ó, além da agenda verde, parecia que o governo Lula queria ser uma ponte para levar a democracia para a Venezuela. Por trás de tudo isso, o que se comentava na época era a possível atuação do PT para aproximar o Maduro do Biden e do Partido Democrata. Então, quando eu falo a vocês, gente, o Lula deixou de ser do Foro de São Paulo? Não, o Lula não deixou. O Lula deixou de ser um comunista? Não, não deixou. Só que o Lula, além do que ele era no passado, hoje, além de tudo, ele abraçou a agenda verde, a agenda ESG, a agenda woke, e ele serve aos interesses do Biden. Se você não colocar isso na equação, você não vai entender. Ficar só gritando contra o Foro de São Paulo não explica mais o Lula. Ele tá pior. É tudo que ele era, mais isso daqui. Mais isso daqui. É disputa geopolítica que está acontecendo. Esse é o ponto. Este é o ponto de tensão. É o racha que vai acontecer na esquerda quando a máscara cair. A máscara cair. Os deputados podiam estar infernizando a vida do Dilma. Podia estar convidando a Marina, perguntando sobre a questão de explorar petróleo, colocar aí nas redes, falar, apontar. Porque o que a esquerda ia fazer? A esquerda ia ficar ou calada ou entrar na briga. Porque existem duas alas totalmente antagônicas na esquerda em relação a essa agenda verde. Antagônicas por total. Aí você vê o Lula, vassalo do Biden. Brasil define o quê? Sustentabilidade justa e reforma das instituições como tema do G20. Dá pra vocês? O governo Lula definiu os temas que nortearão a presidência brasileira do G20.
Um tripé: transição energética, sustentabilidade justa e a reforma das instituições globais. Que o Lula falou esse ano, que umas 7 vezes, temos que empoderar a ONU. A ONU tomar decisões e o Congresso não poder nem rebater. É isso que a gente defende? Não, o contrário. Defendemos a soberania nacional. Defendemos o desenvolvimento. Não é transição energética. Eu defendo abundância energética. Eu quero o Brasil abundante, energia para tudo que é lado. Muito petróleo, muito gás. Quer os catamentos? Bota os catamentos também. Mas não pode ficar travando o desenvolvimento nacional, muita obra, tirar Ferrogrão do papel, um exemplo. Porque os... Não, meu Deus, não dá. São temas que travam o país. E passa por aí, inclusive, a geração de empregos. O PAC, 1,5 tri, 1,7 tri o PAC, né? Brasil precisará de 1 trilhão para cumprir acordo de Paris até 2030. Tá vendo para onde vai o PAC? 1 tri,7. Saúde e educação? 30, 40 bi. Cidades inteligentes, quase 600 bi. Transição energética, uns 600 bi. É tudo assim, bi, 600 para cima. Tá vendo aí, né? Acha que vai gerar emprego ou mais desigualdade? 1 trilhão para o carbono zero, e R$0 para a geração de empregos. E uma narrativa forte, ou seja, uma máquina de propaganda ambientalista e misantrópica será acionada para que o Brasil se torne uma ameaça planetária. Aí teremos, mais uma coincidência, né? Marco temporal. Está em discussão. A discussão nem vai dar para falar sobre a questão de econômica. Marco temporal da discussão foi aprovado na Comissão de Agricultura do Senado, sem alterações. Olha a foto que a Globo usa. Só pela foto. Tu acha que a Globo... Tu já sabe qual é a opinião da Globo, né? Mas pensa no cara que não entende da política. Ele vê isso. Tu acha de que lado ele tá? O que é a Globo ou contra a Globo? Vai agora para a CCJ. O relator será um senador de direita, o Marcos Rogério. E ninguém vai questionar muito o que eu falo da direita. Foi designado relator, mas que baita coincidência. Foi aprovado, né? E voltou a ser pautado. Pautado aí pela Corte Brasileira, né? Para ver em que pé vai, onde vão discutir. Beleza? A NPR diz que texto do marco temporal é inconstitucional. Tá difícil a coisa. Parece que grande parte do judiciário brasileiro é a favor mesmo dessa agenda, né? A Associação Nacional dos Procuradores da República sublinha para inconstitucionalidade da regulação sobre o marco temporal das terras indígenas em discussão no Senado. Diz a nota, tá ali, né? Falando, não, nem vou ler essa nota. Aí, olha que engraçado. Senado agenda sabatina de defensor público de Lula. Como mostrou Malu Gaspar, uma tropa de choque que inclui Damares, Girão, Moro e Rogério Marinho agiram para tentar barrar o nome de Roque. Isso porque, apesar de não ter sido chancelado, Roque vinha atuando como defensor público, inclusive fazendo viagens pelo Brasil para se encontrar com lideranças indígenas. Só é liderança indígena quem reza a cartilha. Olhem as pessoas que o Lula está colocando na máquina. Olhem as preocupações que a turma que ele está colocando tem. Tanto que foi uma surpresa um dos votos, né? Ele fugiu totalmente à regra, mas a Marina, outra coisa, os ministérios, é o PAC verde, a transição ecológica, esse é o discurso do próprio Geraldo Alckmin. Então tá aí, ó, o grande ponto de tensão desse desgoverno. E é um tema que eu tenho a mais pura convicção que vocês conseguirão dialogar, inclusive com outras bolhas. Para dar um exemplo, era para eu ter dito no vídeo ontem, esqueci. Semana que vem, vou deixar para quando estiver perto. Fui convidado, fiquei surpreso, para um canal que não é da bolha da direita, não é um canal grande. Não é grande, não é canal menorzinho. Aí me chamaram para bater o papo e no convite assim, pô, a gente queria falar sobre ONGs, queria falar sobre a Amazônia, Agenda Verde, da Turma dos Soros, etc. Eu falei, pô, na hora, cara, vamos nessa. Poder falar para um público, muitos deles
posso falar até de esquerda, e ser convidado para falar sobre isso. Eu acho que eles vão me dar, pelo tom, e eu acho a forma como foi feito o convite, acho que vão me dar espaço para falar. É um tema que você consegue falar para, inclusive, fora da bolha. Trazer o cara para botar a mão na cabeça e falar, pô, o Lula tá me traindo. O Lula me traiu. Esse é o sentimento que a galera deveria tá tendo, mas muitas fecham os olhos, porque a própria esquerda não comenta, mantém silêncio, pula não perder sua base, né? Tem lá o tom do PCO, dos passapanistas. Tem umas coisas aqui da questão econômica, queria comentar aqui rapidinho. Essa aqui mesmo é engraçada, né? Não sei se vocês viram. O Lula não sabe fazer matemática. Não, eu tô com 77 anos, daqui a 33 anos eu vou ter 120. Não, 110. Não sabe fazer conta, né? E o Lula não é bom com números. Não é mesmo. Não é mesmo. Então, deu errado. O Brasil tá para quebrar. Governo quer aumentar a receita para 19% do PIB. Fazendo o quê? Aumentando imposto. Aumentar a receita, gente, é arrecadar, é tirar de alguém. O governo quer aumentar. Óbvio. Quem poderia imaginar? Quem poderia? É assim que o Lula trata os números e a economia. Esse eu quero comentar depois porque leva mais um tempo, mas vê isso daqui. Arcabouço fiscal. Arcabouço mantém regra frouxa e depende de receitas difíceis, dizem economistas. Aprovação na Câmara não alterou a avaliação de nova regra fiscal. O mercado vê arcabouço com desconfiança pela complexidade de concretização do aumento de arrecadação. Aí fala com vários analistas, ela para tantas fala que a corretora estima um déficit primário para 2023 de 114 bi, equivalente a 1,07, a partir de 2024, sob a vigência da nova regra e com contribuição de parte dos ganhos anunciados pelo governo, espera-se queda contínua e lenta do déficit com equilíbrio fiscal alcançado apenas 2031, 2032. Equilíbrio virá em 2031. Esse é o Brasil do Lula, viu? Tá vendo aí? Para a dívida pública, a corretora projeta que deve chegar a 82,7% do PIB ao fim de 23, e acho que vai ser mais, né? Porque o próprio Tesouro está projetando que o déficit desse ano vai ser 1,5, mais ou menos. 147 bi, 1,47. Então, se esse aqui acho que é 114 e tá botando 82,7, eu acho que vai dar mais, né? E 90,2% do PIB em 2026. A gente vai ter uma dívida quase do tamanho do PIB inteiro. Quando tenderá a estabilidade? Tenderá, né? Não sabemos. Os números referem-se ao cenário base da corretora. Aí, diante desses números, o cidadão comum ele pode não estar acompanhando, mas os investidores estão. Estrangeiros saem em debandada da B3 com aversão ao risco e concorrência dos Estados Unidos. Para analistas, as justificativas para esse comportamento estão em um conjunto de fatores internos, né, política doméstica, econômicos, o Ministério da Fazenda do Haddad, e externos, que vem influenciando o mercado. Olha o alívio nas bolsas. É mentira! Ibovespa cede com realidade batendo a porta. Saldo do dia. De uma virada, 180 graus. Ibovespa para baixo, dólar para cima. Foi nesse ritmo que o principal índice acionário da B3 chegou ao seu 15º pregão no negativo em agosto. Se ontem investidores foram felizes, nem lembram mais. Os receios de possíveis novas altas de juros nos Estados Unidos embalaram uma fuga do risco. O arcabouço, agora aprovado, também vai perdendo seu brilho, conforme analistas se debruçam sobre seus prováveis problemas. Lula quebrou o Brasil. Quebrou o Brasil. E as pessoas, gente, elas vão perguntar o seguinte, tá? E agora? Como é que tu vai resolver minha vida? Como é que tu vai resolver minha vida? Esse discurso da liberdade de expressão, eu acho que ele ainda é importante. Olha isso aqui só para fechar. Da África do Sul, Lula solicitou que o governo recolha temas polêmicos e espere sua volta para avançar nas discussões. Ele se referia à taxação das offshores e o imposto sindical. Lula não quer que tribute os ricos, né, os bilionários.
Segura e depois indicar o que pegou mal. Aqui tá uma postagem de um cara da esquerda falando, até compartilhando no Twitter, né? O cara é contra dar 1% do salário pro sindicato, mas manda 10% pro pastoria. Quanto amor nesse comentário. Aqui é a questão do dinheiro na cueca, como eu comento também, porque envolve também o negócio de pele das fake news. Mas enfim, gente. As pessoas, elas vão querer saber como resolver a vida delas. Tá ruim? E aí, como é que resolve? Como é que vai gerar emprego, etc e tudo mais? Liberar a expressão ter esse espaço? Com toda certeza, porque as pessoas também estão ficando cansadas desse discurso social. Tudo é fobia, tudo é ismo, tudo é choro, tudo é mimimi. O povo também não quer. Esse discurso ele tem vez, tem voz. Mas tem que ter um a mais. Tem que ter um a maisinho. E além disso, vamos criar confusão, pô. Vamos botar pra esquerda ficar nervosa, se debater entre si. E aí? O Lula tá ao lado da Marina ou tá ao lado do Brasil? Tá do lado da Marina, das ONGs, do Biden, tá do lado da Petrobras, do Brasil, de explorar o petróleo, enriquecer o estado do Amapá. E a margem equatorial, na verdade, vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. E aí? Tá do lado de quem, um Dilma? Eu acho que tá do lado do Biden. Não dei play nenhum vídeo, né? Então, se você gosta do meu trabalho, quiser assinar mesmo no canal, vai assinar mesmo, né? Então, valeu, tem na descrição. Atlas Brasileiro, kimpen.com.br, o maior registro da história desse país. Obrigado a vocês que me apoiam, porque esse registro, pra mim, ele acaba sendo útil até pra mim também. E compartilha esse vídeo. Volta amanhã, porque eu espero estar aqui amanhã. Espero ver vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!